Fala galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Edgar para mais uma aula de história e como vocês podem ver aqui em cima, já estamos no módulo 26 da apostila, tá? O assunto do módulo 26 é esse que está aí na tela, é o renascimento comercial e urbano, tá? Só queria fazer uma recapitulação com vocês do que a gente está vendo, né? A gente tinha visto aí a Baixa Idade Média, as Cruzadas, e a partir da Baixa Idade Média, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter ah, um restabelecimento, né, das cidades em torno dos castelos e a formação de burgos, tá? Por isso que, nesse momento aqui, o que a gente vai ver? Ah, a partir da questão dos mercadores, a partir das cruzadas, né, o que vai acontecer? As cruzadas vão restabelecer um comércio bastante intenso entre o Ocidente e o Oriente. Vai ter algumas figuras, tá, dentro das cruzadas, que são os mercadores, que eles vão fazer o transporte dessas mercadorias. Às vezes criando até entrepostos comerciais por onde essas cruzadas, por onde as tropas, por onde os exércitos passavam, para poder reabastecer, se alimentar e por aí vai. Com o nascimento dos burgos, que era exatamente um núcleo populacional em torno do castelo, né, que vai se formar ali uma protocidade, um núcleo habitacional, um conjunto de pessoas, tá? Esses mercadores, né, vão querer uma certa independência da tutela do senhor feudal, porque por mais que eles fossem de certa forma pudessem sair do feudo para comercializar e fazer esse mercado girar de mercadorias, eles ainda dependiam muito da tutela do senhor feudal para poder sair do feudo. E aí eles teriam que pagar lá um imposto referente a esse feudo. E como eles iam de feudo em feudo, né? Em cada feudo eles tinham que pagar imposto. Então eles vão acabar aí pedindo uma determinada independência desses senhores feudais para até poder pagar menos imposto e, obviamente, obter mais lucro, né? Então, a primeira conquista, digamos assim, dos burgueses ou dos mercadores, a gente não vai chamar eles de burgueses ainda, a gente vai chamar eles de mercadores, serão as cartas de franquia, tá? Que é uma determinada independência a partir de acordos monetários. E aí o que vai acontecer? Essas cidades que faziam esses acordos com os mercadores vão ser chamadas de cidades francas. Por que cidades francas? Eu não sei se vocês já ouviram falar na Zona Franca de Manaus, né? As zonas francas ou cidades francas são cidades às vezes liberadas de imposto, ou pelo menos tem um acordo tributário em torno, tá? Então, esse momento aí, algumas cidades, ou alguns castelos, ou alguns feudos europeus irão liberar os mercadores de um determinado tipo de imposto ou de uma determinada obrigação junto ao senhor feudal. Isso vai ser chamado então de cidades francas. Alguns desses núcleos populacionais vão conseguir a independência via luta armada. E esses lugares serão chamados de comunas. Tá? Então você tem em vários feudos, digamos assim, ou uma, um acordo tributário, um acordo monetário em torno ah, da profissionalização desses mercadores. E em alguns lugares também você vai ter a independência de mercadores e até mesmo de algumas pessoas ligadas à produção campesina, tá? Construindo aí algumas comunas. Outro retrato desse renascimento urbano, né, que vai acontecer é que as pessoas, para além da sua atividade rural ou da sua atividade de mercadora, você vai ter aí agora a construção também de alguns profissionais liberais, ou seja, profissionais que não dependiam nem do campo e nem dependiam também ah, de fazer essa relação comercial. E onde essas pessoas se estabeleciam geralmente? Nas oficinas, tá? Que era o local então dessa produção artesanal, produção de roupas, produção de sapato e por aí vai. Nessas oficinas você tinha uma hierarquia muito clara, tá? Você tinha lá o mestre, o aprendiz e os jornaleiros. O mestre era exatamente o proprietário, né, dessa oficina, era o proprietário dos meios de produção e ele vai ser o responsável pela aprendizagem tanto de oficiais como de aprendizes.
e também vai empregar os jornaleiros. Os aprendizes, eles trabalhavam de 2 a 7 anos em uma oficina e recebiam em troca alimentação, habitação e vestuário. Já os jornaleiros, tá, prestavam serviços diversos para o mestre, esporadicamente. Em um determinado momento eles eram empregados, outro momento não. E os oficiais, tá, eles eram contratados pelo mestre, a sua força de trabalho era empregada em troca de um pequeno salário, mas não era salário ainda, tá? Mas em troca de uma pequena relação monetária aí entre o oficial e o mestre. Outra coisa que a gente tem que destacar aqui, que você tem a construção dessas oficinas e, devido ao aumento dessas oficinas, você vai ter aí a construção também de corporações de ofício, que era a união de oficinas do mesmo ramo. Então havia corporações de ofício dos marceneiros, dos madeireiros, das pessoas que produzem roupas e por aí vai. E para que eram construídas então essas corporações de ofício? Né? Para manter o monopólio da produção. Então, se você tem uma determinada demanda de produtos, você tem que ter um certo controle da produção dessa mercadoria, para exatamente ela não baratear tanto. Tá? Então, as corporações de ofício serviam também para você estabilizar o sistema econômico. Se você tem uma determinada demanda, você produz para essa demanda. Você não produz para além dessa demanda, porque senão os preços caem. E você tem que manter uma estabilidade econômica e dessas relações aí. Muitas dessas corporações tinham também um papel religioso, então muitas delas eram ligadas à Igreja Católica, tá? Elas também serviam como clubes sociais e sociedades beneficentes. Então você vai ter aí uma série de relações sociais construídas em torno das corporações de ofício. E isso é muito importante porque as corporações de ofício vão criar uma rede de amparo social. Então, por exemplo, quando um mestre ficava muito idoso, não podia mais trabalhar, essas corporações de ofício iam lá, faziam um fundo, digamos assim, para amparar esse mestre que não podia mais trabalhar, porque ele estava muito idoso, e aí era como se fosse uma aposentadoria. A mesma coisa, tá? Quando um mestre ou um trabalhador falecia e deixava a sua família desamparada. Então, esse fundo de amparo também iria lá ajudar essa família do trabalhador que acabou falecendo. Tá? Você vai ter, logo depois, a construção das corporações de ofício, a construção das guildas e ranças. Tá? Essas eram corporações não de ofício, mas sim de mercadores. E elas serviam exatamente para assegurar as vantagens comerciais desses grupos. Tá? A mais importante delas, talvez, seja a Liga Hanseática, tá? Que é exatamente um conjunto de mercadores ali da religião italiana, principalmente, de Gênova, Veneza, que vão patrocinar e vão dominar o Mediterrâneo nessa época, o comércio, né, no Mediterrâneo nessa época. Tá? Pessoal, a aula de hoje era isso. Tá? Não esqueçam de ler a apostila, fazerem resumos e fazer as atividades. Na quinta-feira, nós corrigimos as atividades. Tá bom? Um grande abraço e até lá.